Se existe algo mais devastador do que uma traição, é ela vir de quem você mais ama, e ser assinada por quem você mais confiava. Meu nome é Luana, e essa história começa no dia em que perdi tudo. Ou melhor, no dia em que descobri que nunca tive nada, exceto a mim mesma. Era meu aniversário de 27 anos. Eu acordei com o coração leve, porque depois de um ano inteiro enfrentando os olhares tortos da minha família, os julgamentos silenciosos e as comparações constantes com minha irmã gêmea, Laura, a queridinha, a bem-sucedida, a perfeita, eu finalmente sentia que algo estava dando certo. Eu estava em um relacionamento com a Larissa há quase 2 anos. Ela me fazia acreditar que o mundo era suportável, mesmo quando minha mãe dizia que com a Laura seria diferente. Mesmo quando meu pai me olhava como quem lamenta um investimento que não deu retorno. E tinha o Caio, meu melhor amigo desde a infância. Aquele que me ajudou a colar o coração partido quando a Laura expôs meus traumas como se fossem memes de internet. Aquele que esteve lá quando tentei me matar aos 19, depois de ser expulsa de casa por envergonhar a família. Naquele dia, eu juntei todo o meu dinheiro para fazer uma comemoração simples. Chamei poucos amigos e, claro, Larissa e Caio estavam no topo da lista. Eu queria agradecer por ainda estarem ali. Queria de verdade me sentir pertencente a algo. A noite começou bem. Músicas leves, risadas, minha irmã chegou atrasada e já reclamando do ambiente simples demais. Ela revirou os olhos, olhou para Larissa e disse com aquele veneno suave: "E aí, cunhadinha, ainda aguentando a Luana?" Larissa só riu. Uma risada curta, desconfortável. Eu senti o estalo ali, mas fingi que não. Porque a gente aprende a ignorar o que dói quando cresce sendo a filha invisível. Depois que a maioria foi embora, fui buscar mais bebida na cozinha. Quando voltei, Larissa e Caio não estavam na sala. Achei que tinham ido fumar no quintal. Mas um detalhe me incomodou: o silêncio. Subi, e me arrependo todos os dias de não ter feito barulho ao abrir a porta do quarto. Eu vi com meus próprios olhos o que nenhum ser humano deveria ver no dia do próprio aniversário. Larissa, a mulher que eu amava, em cima do Caio, gemendo como nunca fez comigo. E os dois me olharam como se eu fosse um intruso. Como se eu tivesse errado em ter voltado para a festa que eu organizei. Ela tentou levantar, cobrir o corpo, balbuciou desculpas idiotas como: "Não era para acontecer, a gente estava bêbado, você se afastou, Luana." Mas eu não escutei mais nada. Meu corpo tremia, minha mente girava, e só me lembro de ter corrido até o banheiro e vomitado tudo, inclusive as partes de mim que ainda acreditavam no amor. Depois daquele dia, Caio sumiu. E Larissa teve a audácia de me mandar mensagem dizendo que foi um erro, e que não queria que acabasse assim. Minha irmã, ela gargalhou quando soube. Disse que era óbvio que isso aconteceria, que ninguém aguenta alguém tão amarga por muito tempo. Minha mãe, ela apenas balançou a cabeça e disse: "A Laura sempre foi mais equilibrada emocionalmente. Você é muito intensa, Luana. Talvez isso afaste as pessoas." E engoli tudo. Silêncio. Gritos internos. Tive pensamentos sombrios. Mas jurei pra mim mesma que nunca mais ninguém pisaria em mim. Entrei num buraco escuro. Passei meses em depressão profunda. Só saía de casa para ir ao psicólogo público, porque não tinha mais emprego. Fui demitida por faltas depois do trauma. Foi quando encontrei uma ONG que acolhia mulheres rejeitadas, vítimas de traição, abuso emocional, abandono. Me ofereceram voluntariado. Entrei ali como forma de sobrevivência, e aos poucos, comecei a ver que ainda existia uma Luana dentro de mim. Estudei, fiz cursos online gratuitos, reaprendi a me olhar no espelho. Me aceitei, pela primeira vez, com todas as minhas cicatrizes. 2 anos se passaram. E ontem, Larissa bateu na minha porta. Grávida. Olhos inchados. "Ele me largou, Luana. Eu não tenho ninguém." "Ele quem?" Perguntei, embora já soubesse. "O Caio. Ele sumiu quando soube da gravidez." Meu coração travou. Minha mão suou. Mas minha expressão permaneceu fria. Eu a olhei como quem observa um estranho pedindo esmola com a mesma mão que te deu um tapa. "E o que exatamente você quer de mim?" Ela mordeu os lábios, os olhos marejados. "Ajuda. Por favor." Eu sei que te magoei, mas eu não tenho pra onde ir. Minha família me virou as costas. Ironia. O que ela fez comigo agora se repetia com ela. O ciclo da injustiça girando de volta. Mas por que ela veio até mim? O que ela queria, além de ajuda? Perdão? E mais importante, eu seria capaz de oferecer alguma coisa que não fosse desprezo? Talvez ela não tenha vindo só por necessidade. Talvez houvesse algo por trás daquela barriga, algo que ela ainda não me contou. E se esse filho não fosse do Caio? Ela estava parada na minha porta como se os 2 últimos anos não tivessem existido, como se não tivesse me dilacerado, como se não tivesse arrancado meu coração, cuspido nele, e depois caminhado de mãos dadas com o homem que eu mais confiava. Mas ali estava Larissa, barriga saliente de uns 6 meses, olheiras profundas, uma mochila jogada nos ombros e os olhos marejados como quem já tinha ouvido muitos não.
Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver. Acertei na loteria então, respondi seca. Ela hesitou. Os olhos pediam permissão, mas o orgulho ainda tremia nos lábios. Ele me deixou, Luana. Disse que não quer saber da criança. E minha mãe me chamou de vergonha. Disse que se eu sou burra o suficiente para me envolver com um homem canalha, que arque com as consequências sozinha. Engoli em seco. Aquela frase me atravessou. Era como se eu tivesse escutado minha própria mãe falando. Porque foi exatamente isso que ela me disse quando descobriu que eu era lésbica. E por que você veio aqui? Ela baixou os olhos. Porque mesmo depois de tudo, eu sabia que você era a única pessoa que não viraria as costas completamente. Ironia. Aquela mesma bondade que ela usou para me destruir agora era o que ela queria usar para se salvar. Meu instinto me dizia para fechar a porta na cara dela. Mas a verdade é que por mais que eu tivesse passado por cima das ruínas, ainda havia algo em mim que queria entender o porquê. Por que ela fez aquilo? Por que com o Caio? Por que voltar agora? Você tem onde dormir hoje? Perguntei. Não, nem dinheiro para hotel. Suspirei fundo. Não era piedade. Era estratégia. Uma parte de mim precisava ver até onde ia essa encenação. Entra. Mas só por hoje. Ela chorou. De alívio. Mas eu não me emocionei. Eu estava com os olhos frios de quem já enterrou o próprio coração uma vez. Preparei o sofá com um cobertor e um travesseiro velho. Ela se ajeitou ali com cuidado, como se tivesse medo de quebrar. Ou talvez de provocar minha fúria. Na cozinha, fiz chá de camomila e levei até ela. Obrigada, ela sussurrou. Não se acostuma. Quero entender o que você está fazendo aqui antes de tomar qualquer decisão. Ela assentiu, tomando o chá com as duas mãos como se ele fosse tudo o que lhe restava. E por que você fez aquilo, Larissa? Perguntei, sentando na poltrona, de braços cruzados. Ela demorou. Respirou fundo. Depois murmurou. Eu era insegura. Morria de ciúme do que você tinha com o Caio. Achava que no fundo, você amava ele. Soltei uma risada seca. Você me traiu porque achou que eu gostava dele? Não é só isso. Ele era encantador, Luana. Ele sabia exatamente o que dizer. Começou com conversas inocentes. Reclamações sobre você. Dizia que você era fria, distante, focada demais nos seus traumas. E eu me senti compreendida. Então foi fácil para você trair. Ela fechou os olhos, lágrimas escorreram. Não foi. Eu me odeio por aquilo. Juro. Aquela conversa estava me dando náuseas. Mas eu continuei. E agora? O que você quer? Eu não quero que você me perdoe. Sei que não merece. Mas, eu preciso de um lugar até conseguir trabalho. Até ter o bebê. Depois eu sumo, prometo. Ficamos em silêncio. E por algum motivo minhas mãos tremiam. Na manhã seguinte, encontrei um envelope jogado na porta. Um envelope com meu nome, escrito à mão, em letras trêmulas. Reconheci a caligrafia na hora. Caio. O que ela te contou não é a história toda. Me liga. Urgente. Meus dedos congelaram. Como ele sabia que ela estava aqui? Ela o avisou? Ou ele estava observando de longe? Era coincidência, ou algo mais sombrio? Guardei o bilhete no bolso e não contei nada a Larissa. Observei-a na sala, mexendo no celular antigo, com expressão perdida. A barriga se movia levemente sob a camiseta larga. Ela parecia frágil, mas fragilidade não é prova de inocência. Decidi investigar por mim mesma. Naquela tarde, fui até uma amiga que trabalhava em um laboratório de análises clínicas. Inventei que era para um projeto, mas pedi um kit de teste de DNA. Se o filho fosse mesmo do Caio, que bom. Mas se não fosse, e se fosse meu? A ideia me atravessou feito faca. Uma lembrança esquecida. Um detalhe que me doeu lembrar. Um mês antes da traição, eu e Larissa tentamos inseminação artificial por um programa social. Era um sonho antigo dela ser mãe, e eu queria realizar. Mas não deu certo. Ou foi o que ela disse. O médico teria comunicado a ela o insucesso. E eu, ingênua, acreditei. Mas agora, vendo aquela barriga, o tempo batia. As datas, as semanas, tudo fazia sentido de um jeito assustador. E se ela tivesse mentido? E se o filho não fosse do Caio, mas meu? O esperma era de um doador anônimo. A inseminação foi feita por ela. Eu só autorizei e acompanhei. Nunca vi resultado de exame nenhum. Tudo era na base da confiança. Uma confiança que morreu no mesmo dia em que encontrei ela transando com meu melhor amigo. Voltei para casa com a cabeça explodindo. Ela me olhou com um sorriso fraco. Obrigada por deixar eu ficar. Sério, eu sei que é estranho, mas só até o bebê nascer. Apertei os olhos. Você tem certeza que o pai é o Caio? Ela travou. Pequeno demais para ser percebido por alguém normal. Mas eu notei. Tenho. Por quê? Mentira. Ela mentiu. Sorri, mas não foi um sorriso de bondade. Foi o sorriso de quem está prestes a desmontar um castelo de areia com uma pá afiada. Fui até o quarto, tranquei a porta e liguei pro número do bilhete. Caio atendeu no segundo toque. Luana, graças a Deus. Eu preciso falar com você. Então fala.
Eu não sou o pai dessa criança. Eu tenho um laudo, um exame que ela mesma fez. Mas ela achou que eu não ia descobrir. E por que você acha que ela disse isso então? Ele hesitou. Porque ela tentou usar o bebê para me prender. E quando percebeu que eu ia embora, surtou. Meu coração batia como um tambor de guerra. Caio então soltou uma bomba. Ela tentou fazer com que eu assinasse um documento assumindo a paternidade legal, mesmo sabendo que não era meu. Mas quando vi a data da inseminação e os documentos no nome de vocês duas, Luana, eu acho que o bebê é seu. Engoli o ar como se fosse fogo. Eu preciso te mandar tudo, antes que ela suma. Manda, agora. Enquanto esperava, ouvi passos do lado de fora do quarto. Ela estava ali, encostada na porta. Talvez escutando. Talvez já adivinhando que a verdade finalmente estava vindo à tona. O celular apitou. Chegaram os arquivos. Documentos. Datas. Protocolos. Exames. Meu nome. O dela. O doador. A criança era minha. A gravidez era resultado da inseminação. Ela mentiu. Disse que não deu certo. Depois me traiu. E sumiu. E agora, ela estava de volta. Com meu filho na barriga. Mas por quê? Por remorso? Por necessidade? Ou, por interesse? Ela sabia que eu era estável agora. Que eu estava crescendo. Que podia oferecer algo. Ou talvez, ela nunca quisesse ir embora. A noite caiu como uma sentença e com ela, um peso sufocante se alojou no meu peito. Saber que o bebê era meu não trouxe paz. Trouxe um tsunami de perguntas, medos e uma vontade que queimava por dentro. Proteger o que ainda era meu, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra mim. Larissa continuava no sofá, fingindo fragilidade, enquanto eu lia, relia e guardava cada documento que Caio havia me enviado. O cheiro dela, misturado ao do chá frio na mesa, me fazia lembrar do quanto eu havia confiado. E como tudo aquilo tinha sido destruído com uma só traição. Mas não era só sobre ela. Era sobre minha família. Sobre a Laura. Sobre o que eles fariam se descobrissem a verdade. Eles, que sempre me olharam como a filha que não dava certo, a errada, a que precisava ser corrigida ou ignorada. Na manhã seguinte, acordei cedo, disposta a encarar o mundo com a faca afiada da verdade. Encontrei Larissa na cozinha, mexendo na geladeira como se buscasse forças no silêncio. Ela me olhou com um misto de culpa e medo. "Ô Luana, Não. Primeiro eu falo." Peguei os documentos, respirei fundo e joguei tudo sobre a mesa. "Isso aqui é o que Caio me mandou. O exame de DNA, a data da inseminação, tudo. O bebê é meu, Larissa. Você mentiu pra mim, mentiu pra ele, mentiu pra todos." Ela ficou imóvel, a expressão congelada. "Eu tive medo de perder você. Achei que se dissesse a verdade, você nunca mais me perdoaria." A voz dela falhava, mas os olhos continuavam duros. "E você acha que agora vai ser diferente?" Perguntei, com a voz cortante. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a minha fúria. "Eu sei que te magoei profundamente. Eu fui uma covarde. Mas eu não vim aqui pra brigar. Vim porque preciso de você." A verdade é que eu queria gritar. Queria arrancar tudo dela. Mas algo em mim sabia que gritar não iria resolver. "Precisa de mim?" Repeti, quase um sussurro. "E sim, preciso. Não só pelo bebê, mas porque estou sozinha." Foi quando o telefone tocou. Era minha mãe. Meu coração congelou. "O Luana, podemos conversar? É importante." "E agora?" Perguntei, tensa. "E sim, quero esclarecer umas coisas." Marquei um encontro. Era a chance que eu precisava para confrontar os fantasmas que me perseguiram por anos. No café onde nos encontramos, minha mãe estava diferente. Mais séria, mais fria. Ela olhou para mim como quem avalia um projeto fracassado. "O Luana, recebi notícias. Sobre o bebê." A voz dela era firme, quase cruel. Então você sabe de tudo", disse, encarando-a. "Sei. E você precisa entender que sua irmã está em uma posição melhor para cuidar dessa criança." O golpe foi certeiro. "Então eu não posso." Minha voz tremia de indignação. "Você é instável, Luana. Sempre foi. E essa história toda só confirma que você não é a pessoa certa para criar um filho." Eu senti as lágrimas queimando, mas me recusei a deixar que caíssem. "A verdade, mãe, é que vocês sempre quiseram que eu fosse alguém que não sou. Eu posso ser tudo o que quiser, e vou provar isso. Mas sem o apoio de vocês." Ela apenas suspirou, como se estivesse entediada. De volta para casa, encontrei Larissa com o rosto cansado. "Eles não vão ajudar", murmurei. Ela sentiu, abraçando a barriga. "Mas você pode. E vai." Foi nesse momento que percebi que mesmo após tudo, a única pessoa em quem podia confiar era eu mesma. Comecei a traçar planos para garantir que o bebê tivesse um futuro seguro. Procurei advogados, contei com amigos da ONG que me apoiavam e comecei a montar uma rede de proteção. Mas Laura não ficaria parada. Em pouco tempo, mensagens agressivas começaram a chegar. "Você nunca será nada, vai acabar sozinha, como sempre." Foi aí que tudo desandou. Uma noite, quando cheguei em casa, encontrei o portão arrombado.
Alguém tentou invadir meu apartamento. Meu corpo gelou. O medo me consumiu, mas também acendeu uma chama. Eu não podia mais fugir. Decidi denunciar. A polícia fez um boletim de ocorrência, mas ninguém me deu garantias de segurança. Senti o peso da solidão. Minha família rejeitando, meu passado me perseguindo, meu presente ameaçado. E no meio desse caos, a responsabilidade de cuidar de uma vida que estava por vir. Numa manhã cinzenta, Larissa apareceu na porta com um envelope nas mãos. Achei isso no meu antigo apartamento, disse, entregando-me um papel. Era uma carta assinada por Caio. Nela, ele confessava ter espalhado mentiras sobre mim para justificar a traição. Falava de como tentou me proteger da verdade, mas acabou me destruindo no processo. Aquele documento era uma bomba, uma chance de limpar meu nome. Mas não era só isso. Na carta, Caio mencionava que estava disposto a assumir a paternidade do filho, caso Larissa não quisesse mais, mas que ele não confiava mais nela. Eu fiquei imóvel. Tudo isso era uma armadilha? Uma tentativa de me envolver ainda mais nesse jogo sujo? Eu precisava decidir. Confiança era uma palavra que não tinha mais significado na minha vida. O relógio marcava quase meia-noite quando recebi uma mensagem anônima. Cuidado com quem você deixa entrar. Nem todos querem salvar, alguns querem destruir. O sangue congelou. A ameaça era clara. Olhei para Larissa, que dormia no sofá, e pensei: será que essa mulher que me traiu, mentiu e voltou, é agora a minha maior aliada? Ou a maior inimiga? Eu tinha que escolher um lado. Ou enfrentar tudo sozinha. Ou abrir a porta para quem já me feriu profundamente. Meu mundo estava prestes a explodir, e eu não sabia quem ia sair viva dessa batalha. A madrugada tinha um peso quase palpável, como se o ar estivesse impregnado de algo venenoso. A ameaça que recebi por mensagem anônima era o aviso mais claro: ninguém sairia ileso desse inferno. Nem eu, nem Larissa, nem ninguém ligado a essa história. Por semanas, vivi num estado de alerta permanente. Fechei todas as janelas, mudei as rotinas, apaguei rastros digitais. Contratei segurança temporária, algo que nunca imaginei precisar. Mas o medo tinha uma voz que não calava, e ela gritava o tempo todo dentro da minha cabeça. E se no meio desse caos, eu perdesse o bebê? Se aquela criança, que por mais torturada que fosse a origem, era a minha única esperança de redenção. Minha relação com Larissa tornou-se um campo minado. Ela não confiava em ninguém, principalmente em mim. Eu não confiava nela, nem no mundo. Havia dias em que ela chorava, arrependida, pedindo perdão, prometendo mudar. Outros em que a frieza da mulher que me traiu reaparecia, cheia de jogos e manipulações. Era um ciclo vicioso. E no meio disso, eu me via dividida entre o ódio e o instinto protetor. Uma tarde, quando voltei do consultório do pré-natal, encontrei uma carta embaixo da minha porta. Sem remetente. Era uma confissão. Um pedido de desculpas. Mas não de Larissa. De Laura. Minha irmã, aquela que sempre teve tudo e nunca me enxergou como irmã, escreveu palavras que me doeram e me aliviariam ao mesmo tempo. Ela admitia ter sabotado minha vida por inveja e medo do meu sucesso, que espalhou mentiras para meus pais, os influenciou contra mim, e que agora se arrependeu. Mas não era um pedido de paz. Era um aviso: eu não vou parar. Mas se quiser lutar, não estará sozinha. A guerra estava declarada. Minha família estava contra mim. Minha irmã, contra mim. Meu melhor amigo, Caio, tinha sumido do mapa, evitando qualquer contato. E Larissa, por mais que estivesse comigo, era uma incógnita. Mas eu não podia desistir. Era a hora de reconstruir, de me levantar das cinzas. Comecei a buscar ajuda profissional para cuidar da minha saúde mental, porque sabia que só a força não bastaria. Encontrei um grupo de apoio para mulheres vítimas de traição e abandono, onde ouvi histórias que me deram coragem. Minha ONG também virou uma rede de suporte. Pessoas que acreditavam em mim, mesmo quando eu mesma não conseguia. Mas a parte mais difícil foi confrontar Larissa. Num momento de clareza, sentei com ela e perguntei: o porquê você voltou? De verdade. Ela respirou fundo, olhou nos meus olhos e disse: porque eu sei que só você pode me salvar. Não de mim, mas da minha solidão. E o bebê? Perguntei. É nossa chance de recomeçar, de consertar o que quebramos. Foi a primeira vez que ela falou aquilo sem lágrimas, sem medo. Eu queria acreditar. No dia do meu aniversário seguinte, organizei uma pequena festa. Convidados eram poucos, mas todos importantes. Pessoas que acreditavam em mim, que tinham visto minha queda e minha luta. Minha mãe não apareceu. Laura mandou um presente sem cartão. Mas Larissa estava lá, com o barrigão, sorrindo. E Caio, ele apareceu, depois de meses, com o rosto cansado, para assumir uma responsabilidade que já não tinha certeza se era sua. Olhei para aquela mistura de passado e presente e senti, pela primeira vez, uma fagulha de paz. Não era um final perfeito. Muito menos uma vitória completa. Era só o começo da minha reconstrução. O que me salvou foi perceber que minha história não seria escrita pelos outros.
Eu, Luana, seria a autora da minha própria vida. E mesmo que o mundo quisesse me derrubar, eu me levantaria. Porque às vezes a redenção não está no perdão dos outros, mas no amor que a gente aprende a ter por si mesma. E o futuro? Esse é um mistério que só o tempo vai revelar, mas estou pronta para enfrentá-lo. Os meses seguintes foram um turbilhão, uma mistura de lágrimas, descobertas, medo e força que eu jamais pensei que pudesse encontrar dentro de mim. A gravidez avançava e, com ela, uma urgência quase sagrada de proteger aquela vida que crescia em mim, a nossa vida, a minha, a dela, e no fundo, até de Caio, que parecia emergir de seu silêncio torturado para tentar reparar o que havia quebrado. Mas a reconstrução não se faz só de gestos bonitos e palavras doces. É uma batalha constante contra fantasmas, contra a dúvida, contra o passado que insiste em sussurrar para você desistir. No hospital, segurando a mão trêmula de Larissa, eu sentia uma força imensa crescer dentro de mim, não só pelo bebê, mas por tudo que aquele momento representava. Uma redenção silenciosa para mim mesma. Eu nunca pensei que chegaria aqui, confessei, olhando em seus olhos. Nem eu respondeu, com um sorriso tímido. Mas a gente está juntas. O nascimento foi uma mistura de dor, alívio e esperança. Quando ouvi o primeiro choro, um choro que era só nosso, soube que tudo valia a pena, que o pior já tinha ficado para trás. Minha família, que antes me rejeitava, começou a se aproximar tímida e desconfiadamente. Minha mãe veio me visitar no hospital, com os olhos cheios de lágrimas e arrependimento. Laura mandou uma mensagem dizendo que queria tentar se reaproximar, que queria fazer parte da vida do bebê. Eu ouvi, mas aprendi a não me deixar envolver pelas falsas promessas. Caio apareceu pouco depois do nascimento, trazendo um presente para o bebê. Tinha um olhar diferente, menos arrogante, mais humilde. Quero fazer a coisa certa, disse. Mesmo que não tenha sido fácil nem justo. Quero estar presente. Não era uma pergunta. Era uma promessa. No fundo, eu sabia que aquela história não terminaria com finais perfeitos, nem laços restaurados magicamente. Mas tinha algo muito mais valioso, eu mesma. A mulher que se negou a ser vítima para sempre. Que transformou a dor em combustível para renascer das cinzas. Meses depois, eu me via escrevendo minha própria história, longe dos julgamentos, longe das mentiras e traições. Com o bebê no colo, Larissa ao lado e uma rede de apoio que construí com muita luta. O caminho não era fácil, mas era meu. E para Laura, para minha família que me rejeitou por tanto tempo, para Caio e Larissa, e para todos que duvidaram de mim. Eu sou mais forte do que vocês jamais imaginaram. Porque no fim, a única coisa que realmente importa é o amor que a gente tem por si mesmo. E eu me amo. Com todas as minhas cicatrizes, minhas falhas e principalmente minhas conquistas.